O mundo do futebol é marcado por emoções intensas, rivalidades e paixão. Por trás dos espetáculos nos gramados, há um universo de acontecimentos nos bastidores dos clubes que muitas vezes não chegam ao conhecimento público. Recentemente, o Flamengo se viu envolto em uma situação delicada, onde questões de disciplina e harmonia no elenco vieram à tona. Tudo começou com a ausência do atacante Pedro na reapresentação do time e culminou na saída do preparador físico Pablo Fernandes após um episódio lamentável de agressão ao jogador. Neste artigo, iremos analisar os acontecimentos e suas repercussões para o clube carioca. No Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, uma manhã que poderia ser tranquila se tornou tumultuada devido à ausência de Pedro na reapresentação. Esse fato por si só já gerou questionamentos sobre a disciplina e comprometimento do jogador com o clube. Entretanto, o que veio a seguir ampliou ainda mais a complexidade da situação. Antes do treino, o técnico Jorge Sampaoli convocou uma reunião com o elenco para abordar a saída de Pablo Fernandes, preparador físico que vinha acompanhando o argentino desde 2019. Segundo relatos, Fernandes agrediu Pedro com um soco após um desentendimento no banco de reservas durante uma partida contra o Atlético Mineiro. Esse lamentável episódio de violência dentro do próprio clube é um alerta grave sobre a necessidade de uma gestão mais eficaz e de comunicação aberta entre membros da comissão técnica e jogadores. Durante a conversa com o elenco, os jogadores se posicionaram, manifestando seu repúdio à atitude de Pablo Fernandes e apoiando a permanência de Sampaoli no cargo. A reação dos atletas evidencia o respeito e a consideração que tem pelo treinador, que parece contar com a confiança do grupo mesmo diante de um acontecimento tão desagradável. Por outro lado, a situação de Pedro também merece atenção. O atacante foi punido pelo clube por se recusar a se aquecer durante um jogo, o que a diretoria considerou equivalente a se recusar a entrar em campo. Essa atitude de indisciplina resultou em uma punição ainda não revelada publicamente, mas que provavelmente envolverá uma multa, como já ocorreu em casos anteriores envolvendo outros jogadores do elenco. Entretanto, vale ressaltar que o episódio de indisciplina de Pedro não pode ser tratado isoladamente. O jogador alegou que vem se sentindo desrespeitado e minado pela comissão técnica desde o início do trabalho, o que evidencia um problema mais profundo nas relações internas do clube. A forma como os atletas são tratados e como se sentem valorizados é fundamental para a construção de um ambiente saudável e motivador dentro da equipe. A saída de Pablo Fernandes, uma figura importante na comissão técnica de Sampaoli, certamente impactará o time. Seu trabalho era elogiado, e sua autonomia nos treinos e decisões mostrava a confiança depositada no profissional. Agora, o Flamengo precisará lidar com a ausência desse membro da equipe técnica e buscar uma nova dinâmica para manter o nível de preparo físico e a excelência nos treinamentos. O desafio para o técnico Jorge Sampaoli é ainda maior, manter o elenco unido e motivado após esse episódio. O treinador destacou a boa fase do time, com apenas uma derrota em 21 jogos, e ressaltou a importância de manter a união em função das 3 competições em disputa. A confiança na presença do Flamengo na final da Libertadores é mais uma demonstração de otimismo e desejo de sucesso no clube. A diretoria também tem uma grande responsabilidade nesse processo. Além de conduzir as punições de forma justa e equilibrada, é fundamental que medidas sejam tomadas para melhorar as relações internas no elenco e na comissão técnica. Investir em comunicação eficiente, diálogo aberto e transparência pode contribuir significativamente para a harmonia e o bom desempenho da equipe em campo. No futebol, como em qualquer ambiente de trabalho, a disciplina, o respeito e o bom relacionamento são fundamentais para o alcance dos objetivos coletivos. O Flamengo enfrenta um momento delicado, mas pode aproveitar essa situação para aprender com os erros e fortalecer-se como um time coeso e vitorioso. O futuro do clube depende de como será conduzida a superação desses desafios e da capacidade de transformar adversidades em oportunidades de crescimento e evolução.
Apesar do turbulento episódio envolvendo o preparador físico Pablo Fernandes e o atacante Pedro, o Flamengo tem demonstrado ser resiliente diante das adversidades. A gestão do clube e a comissão técnica têm trabalhado incansavelmente para restabelecer a harmonia interna e manter o foco nas competições que estão em curso. O técnico Jorge Sampaoli tem sido fundamental nesse processo de recuperação emocional do elenco. Com sua experiência e habilidade de liderança, ele tem buscado manter os jogadores engajados e motivados, destacando a importância da união e do trabalho em equipe para alcançar os objetivos traçados. Sampaoli parece estar conseguindo superar o desafio de administrar a situação após a saída de seu colaborador de longa data, Pablo Fernandes. Ademais, a reafirmação da confiança do elenco na permanência de Sampaoli como treinador também é um indicativo positivo da relação saudável entre técnico e jogadores. A decisão dos atletas em apoiar o argentino mesmo diante do ocorrido com Fernandes mostra que há uma compreensão de que a atitude violenta foi um caso isolado e não reflete o ambiente geral do clube. Ainda assim, é importante que o Flamengo continue monitorando de perto a situação e tome medidas preventivas para evitar incidentes semelhantes no futuro. A realização de programas de capacitação em gestão de conflitos, respeito e trabalho em equipe pode ser uma forma eficiente de evitar desentendimentos e acirramentos entre membros da comissão técnica e jogadores. No que diz respeito ao atacante Pedro, é preciso que a diretoria e a comissão técnica sejam sensíveis às suas queixas e preocupações. Alegar sentir-se desrespeitado e minado desde o início do trabalho requer uma análise mais profunda do relacionamento entre o jogador e a equipe técnica. O clube deve promover um diálogo aberto e sincero com Pedro para compreender suas expectativas e identificar possíveis pontos de melhoria no tratamento que ele recebe. É compreensível que a diretoria mantenha sigilo sobre a punição a ser aplicada a Pedro, devido a questões jurídicas. Contudo, é importante que a decisão seja transparente e bem fundamentada, de forma a evitar polêmicas e insatisfações entre os envolvidos. Além disso, o Flamengo precisa estar preparado para lidar com possíveis repercussões externas decorrentes do episódio. A imprensa e a opinião pública podem acompanhar de perto os desdobramentos dessa situação, e é essencial que o clube seja transparente em suas comunicações e demonstre uma postura de respeito e responsabilidade no tratamento das questões internas. O foco do Flamengo deve ser o desempenho em campo, com o comprometimento de todos os envolvidos, desde a diretoria até os jogadores, em busca dos títulos nas competições em disputa. A boa fase do clube, com resultados positivos e uma série invicta, é um indicativo de que a equipe tem qualidade e potencial para alcançar seus objetivos. O sucesso no futebol está diretamente relacionado ao trabalho em equipe, à coesão do grupo e à harmonia no ambiente de trabalho. O Flamengo tem uma história de glórias e conquistas, e cabe a todos os envolvidos no clube unirem forças para manter a grandeza da instituição e superar as dificuldades que surgirem no caminho. Com um olhar atento aos bastidores, uma gestão eficiente e uma postura de respeito mútuo, o Flamengo tem todas as condições de seguir trilhando o caminho do sucesso no cenário do futebol brasileiro e internacional.